Eu sou formado em Ciências da Computação, trabalhei na área de TI por mais de 20 anos. E quando eu estava em 2015, eu estava sentindo uma insatisfação muito grande com a minha profissão, né? Então eu comecei a procurar alternativas do que eu poderia fazer para mudar de área. Nisso eu caí num curso de afiliados, né? No mercado digital. Comecei a trabalhar ali como afiliado digital, vendendo alguns produtos, e ele acabava comentando sobre você, sobre lançamentos, e eu fiquei curioso, porque eu não entendia nada desse mercado, né? E eu comecei a procurar você, né, nas redes sociais, procurar site seu e tal. E o mais engraçado é que eu achei uma página sua, e eu não achava informação nenhuma, só tinha um campo de inscrição lá e uma foto sua num palco. Antigamente era tipo assim, né? Só tinha uma landing page. Então, conheci você nessa época, em 2015, né? Só que aí eu passei a te seguir, né? Você ainda, eu acho que morava fora, morava na Europa, Espanha. Eu comecei a seguir todos os seus conteúdos. Você fazia conteúdos diários até, ia na cafeteria, ficava ouvindo você, assistia. Eu ouvi muitos podcasts seus, áudios seus, vídeos no YouTube, tudo também. Fui te acompanhando. Só que eu demorei para comprar o Fórmula. Assim, eu achava extremamente atrativo. E eu me identificava muito com a sua história, né? Porque você sempre contava a questão de ter trabalhado no banco, estar infeliz com aquela situação, não estar realizado com sua profissão. E eu me identificava muito, porque eu estava passando por esse momento, né? Eu estava infeliz na minha profissão, estava cansado e queria mudar. Só que eu não tinha coragem de empreender, de mudar, tipo, largar o emprego e fazer o que você fez, né? Você falou, joguei o chapéu e saí correndo e fui buscar, né? Eu não tinha coragem de fazer isso. Eu não venho também de uma família empreendedora, então eu queria ter uma segurança, fazer uma transição mais segura. Né? Queria tipo, meio que fazer em paralelo, mas eu não conseguia me dedicar o suficiente. Comecei a acompanhar, por exemplo, seus lançamentos, né, para entender exatamente o que você fazia. E achei muito legal, mas não comprei, porque eu achava que não era para mim. Porque eu não empreendia, porque eu não tinha uma empresa, não tinha um negócio, não tinha produto, então eu não sabia exatamente o que eu poderia vender. Eu não me identificava como expert. Né? Eu não queria estar na frente das câmeras, né, aparecendo e vendendo. Então eu sempre falava, não, isso é legal, né? Mas não é para mim. Então eu ficava adiando, sempre acompanhando, mas adiando. E você começou a mostrar possibilidades, né, de lançar de outra forma, sendo lançador, fazendo parcerias. Eu comecei a entender que eu não precisava ser o expert. Isso foi abrindo minha mente. Eu falei, opa, acho que eu consigo então lançar, acho que existe uma possibilidade para mim. Né, que era, eu tinha essas objeções na minha cabeça e você ao longo do tempo foi me mostrando, foi quebrando essas objeções, foi por aí que eu tomei a decisão, entendeu? Só que aí eu entrei no curso e ainda assim procrastinei mais, né? Eu entrei em 2018, estudei muito, comecei a assistir todas as aulas, anotar, eu era um excelente estudante, né? Excelente aluno, mas não aplicava nada. Ficava só trabalhando no meu trabalho formal e não aplicava. Ficava com medo, tinha vergonha, enfim. Fiquei adiando, mas estava sempre acompanhando, participando dos eventos ao vivo. Participei presencialmente lá em 2018. Em 2019 ainda levei minha esposa, ela foi comigo. Aí 2020 foi online, né? Mas foi só em 2020 mesmo que eu realmente tomei a decisão para entrar em campo, né? Para começar a lançar. Mas tudo isso tem um motivo. E eu estava entrando num processo de burnout e depressão e não sabia, não estava percebendo. Eu achava só que era estresse e tal, né? Mas lá para setembro de 2020, o negócio ficou crítico, ficou feio mesmo, onde eu não estava conseguindo mais trabalhar mesmo. Eu, tipo, ficava parado na frente do computador e não conseguia fazer nada. Absolutamente nada. Eu ficava travado, assim. Tipo, aí que eu percebi que existia alguma coisa muito séria, né? Fui atrás de um psiquiatra, que aí eu fui diagnosticado mesmo com burnout e depressão. Passei a ser tratado. Mas essa depressão, que a princípio era um problema, foi o que me impulsionou a pedir demissão do meu trabalho e mergulhar de cabeça nos lançamentos. Eu falei, agora é a hora, tipo, porque era aquilo que estava me acabando com a minha vida, com a minha mente, com a minha saúde, né? O meu trabalho, eu estava estafado disso. Isso me lembra também aquela frase que é assim, quanto te pagam para você não realizar os seus sonhos? Mas é basicamente isso, a gente acaba se sujeitando a ficar num emprego, né, em troca da grana, e não realizando, não fazendo aquilo que você gosta, aquilo que você quer. A nossa cultura normalmente diz, né, você tem que estudar, fazer uma boa faculdade e procurar um bom emprego.
né? Então seguia esse ritmo aí, mas eu tava fora do... Não queria estar nesse mundo. Queria estar fazendo alguma coisa que me desse mais realização. Quando eu pedi demissão, quando eu entreguei a carta de demissão, parece que eu tirei um peso das costas, você não tem noção. Foi um alívio que parece que eu tinha melhorado assim da noite pro dia. Comecei a lançar em janeiro ali de 2021, né, que logo que eu tinha saído da empresa. E aí começaram alguns probleminhas. Eu e minha esposa pegamos Covid nessa época. Eu já tinha feito uma parceria com o Primeiro Expert, né? E tava ali naquela animação, né? Pô, vamos lançar e preparando tudo, né? Estudando e fazendo, executando. Só que a minha esposa ficou bem mal e ela começou a ficar sendo internada. E o negócio, e eu tendo que fazer o lançamento em paralelo, eu fiquei meio perdido, assim. Fiquei no quarto de hospital com ela, trabalhando de lá, para não deixar a peteca cair, né? E lançar mesmo assim. Acabei lançando mesmo assim, fiz o meu primeiro semente, né? E fiz a primeira venda lá. Não foi com esse expert que eu fiz o 6.7, foi outro expert, né? Fui de outro nicho. Mas fiz uma primeira venda, entrei em campo, né? Teve essas dificuldades e tudo mais aí, mas foi boa a experiência. E depois disso, depois que passou a turbulência ali do Covid, eu fiz outra parceria com outro expert do nicho de gastronomia. Você vai ver que eu passei por vários experts até chegar nesse que eu fiz o 6 e 7, né? Esse de gastronomia na área de, mais especificamente de low carb. Aí meu primeiro lançamento com ele eu faturei 13 mil. Aí o segundo lançamento com esse mesmo expert eu faturei mais 12 mil, quase a mesma coisa, mas foi bom também. E eu comecei a fazer outras parcerias. Com um terceiro expert aqui, foi uma influenciadora, eu fiz também um lançamento com ela que eu faturei 8 mil. E foi passando, isso foi em março de 2021, quando foi em maio, fiz mais outro lançamento com aquele expert de gastronomia e faturei 17 mil. Aumentou mais um pouquinho. E o quarto expert foi da área de concurso público para a Polícia Civil. Com esse expert foi o meu melhor lançamento. Eu cheguei a faturar 37 mil. Eu acabei rompendo essas parcerias aí e fiz uma última parceria com o expert do nicho imobiliário, corretor de imóveis, e logo de cara, nesse meu primeiro lançamento com ele, num lançamento clássico também interno, aí veio o famigerado 6 em 7, né? Foi 127 mil. E na verdade foi 6 em 1. Foi 6 em 1. 100 mil reais em um dia.